Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje vamos falar de crianças e família, qual o futuro do advogado, sempre dentro da perspectiva o advogado faz a diferença, tentando esclarecer todos sobre a relevância e o papel do advogado em várias áreas da nossa vida, naquela lógica que temos vindo a defender de encarar o advogado, tal como o médico de família, um advogado de família, que era o que todos deveriam ter para os acompanhar naqueles momentos mais importantes das suas vidas. E hoje temos connosco Isabel Oliveira, advogada com inscrição suspensa, mediadora familiar, e antes de fazer uma pergunta eu tenho que naturalmente agradecer a indicação da Isabel Oliveira a uma grande amiga, que é a Renata Chambel Margarito, que merece esta nota, porque de facto foi ela que me sugeriu o tema e a convidada, e prontamente eu aceitei e o Conselho Regional entendeu que era relevante nesta altura falar sobre esta temática. Voltando à nossa convidada, eu pergunto-lhe, para além de advogada com inscrição suspensa e de mediadora familiar, sei que trabalha com escolas, com estudantes, e em que vertente é que esse trabalho se processa, para nós percebermos um pouco da sua envolvente profissional? Ok, então boa noite a todos e muito grata por este convite ao Dr. João Massano, ao Conselho Regional, e à minha boa amiga também, Renata Chambel Margarito, que nos juntou. E é um prazer estar convosco. Bom, às vezes torna-se um bocadinho difícil explicar o que faço no contexto escolar. É preciso entrar lá dentro. É um contexto fantástico em termos de podermos trabalhar com prevenção de conflito e trabalhar competências para lidar com o conflito de uma forma mais eficaz, mais competente, com uma comunicação mais positiva. E no fundo é isto, ou seja, não se trata de dizer que a paz é a ausência de conflito. Paz não é a ausência de conflito, mas é sim o saber lidar com os problemas do dia a dia e essencialmente saber lidar com a outra pessoa, aquele que tem diferentes opiniões das nossas, que age de forma diferente, que de alguma forma às vezes também tem culturas diferentes e formas de reagir aos problemas que também são socioculturais. E, portanto, esta entrada dentro das escolas, com os mais jovens, é levar já este pedacinho de introdução ao diálogo, que é essencial. Este reaprender a falar. Hoje em dia acho que andamos muito afastados do diálogo e dos diálogos positivos. E Exato. gosto de começar pelos mais pequenos. Reaprender a conversar. Concordo. E eles levarem isto para a acho família. que é fundamental, sim, é fundamental essa dialética e essa forma de estar, porque de facto com a mediação dos ecrãs cada vez se fala menos presencialmente e se fala mais virtualmente, o que é claramente, acho eu, dramático para a própria estrutura da sociedade, porque as pessoas deixam de saber conversar. E isso é um problema que de facto cada vez mais se verifica. Mas antes de falarmos expressamente e especificamente das crianças, do direito à família, há aqui uma pergunta que eu lhe queria fazer, que naturalmente eu tenho a minha opinião, mas queria ouvir a sua, que é, nota-se na sociedade e na forma como a legislação tem aparecido, uma tendência para procurar afastar os advogados de algumas temáticas do nosso dia-a-dia, infelizmente, quanto a mim. Mas na área da família, para mim, é uma daquelas áreas mais sensíveis em que a nossa intervenção enquanto advogados maior necessidade apresenta, porque de facto o que eu sinto é que há muitos conflitos na área da família que, se tivessem no início sido prevenidos pelo acompanhamento de um advogado, pela presença de um advogado, nem sequer ocorreriam, porque teriam sido resolvidos de outra forma as situações que os originaram. Esta é a ideia que eu tenho e acho que deve passar pela obrigatoriedade, novamente, de, no maior número de áreas possível, dentro do direito à família, ter a presença obrigatória do advogado, porque, ao contrário do que muitas vezes se diz que é um entorpecimento do processo, é o contrário. Eu acho que poderemos ter uma intervenção
séria, responsável, consciente, que alerte para todos os perigos que nós já vimos no passado e que poderemos prevenir com uma intervenção inicial junto de quem precisa de apoio. E queria lhe perguntar se concorda com esta visão ou se acha que isto não faz sentido para si. Repare uma coisa, é assim, para mim posso discordar em algum ponto, mas no genérico eu concordo. Para mim é importantíssimo pensar no seguinte: quando nós, por exemplo, ao nível do direito da família, estamos a falar de princípio de consensualidade, ou seja, esta necessidade de trabalhar as famílias a partir de um diálogo e de uma perspectiva menos adversarial, estamos a esquecer que, para podermos exercer autonomia de vontade, tem de haver uma vontade informada. Ou seja, como é que eu posso estar num diálogo, e num diálogo que tem a ver por vezes com questões patrimoniais, porque não estamos a falar só apenas, por exemplo, quando falamos de família, não estamos a falar só apenas de convívios, não estamos a falar apenas de relacionamentos, estamos muitas vezes a falar de impactos ao nível do património, ao nível económico e do exercício de direitos que as pessoas têm que estar absolutamente informadas. Quando não estão informadas, uma das coisas que eu sinto muitas vezes em mediação, e como mediadora, eu não posso dar informação jurídica. Ou seja, eu não posso fazer aconselhamento jurídico, não é esse o meu papel. Aquilo que sinto é que muitas das vezes, quando há falta de informação legal, as pessoas se prendem a algumas posições e a algumas exigências que não têm lugar. Conhecendo os seus direitos, provavelmente poderíamos flexibilizar um pouco. E às vezes eu sinto a necessidade de que os meus clientes em mediação, por exemplo, estejam aconselhados ou acompanhados por alguém que lhes possa transmitir esse tipo de opinião, essa é uma esse tipo de questão, informação. Isabel. Desculpe interrompê-la, mas esse ponto é muito importante o que disse, porque há muitos advogados que entendem de uma forma, diria eu, como falou, adversarial até a própria mediação. E era isso que eu gostava de compreender e gostava de pedir a sua opinião, porque na minha modesta opinião, eu entendo que a mediação ganhará com a presença de advogados a representar as partes e ao lado das partes. Portanto, concorda com esta ideia? Sim, sim, claro. Posso lhe dizer como é que costumo trabalhar com advogados, até porque muitas das vezes, como eu só trabalho em mediação familiar privada, muitas das questões que me surgem são remetidas por advogados. Portanto, são os advogados que primeiro me contactam. Não é tradição, eu sei, também não é o costume na maioria das mediações, mas eu diria que 50% é o que acontece, em 50% dos casos. Aquilo que normalmente eu faço é reunir-me com os advogados das partes quando eles querem estar comigo para falar sobre eles. Aquilo que normalmente falamos é o que é que eu espero do trabalho do advogado comigo, o que é que eles podem esperar de mim, e como é que vamos organizar o processo de mediação. Para mim o preferível é o seguinte, ou seja, tenho esta reunião, sentamos-nos com os seus clientes e há algumas sessões que eu peço aos advogados para não estarem. Mas peço neste sentido, para podermos trabalhar algumas questões relacionais e algumas questões mais pessoais, se os clientes deles quiserem, naturalmente, porque estamos no domínio da autonomia e da liberdade também sobre o trabalho, sobre algumas questões, mas de forma a que não possam, as partes não possam estar a ser influenciadas ou de alguma forma a sentirem-se limitadas pela presença do advogado da outra parte ou do seu próprio advogado. Mas mantemos um processo muito aberto, ou seja, os advogados das partes sabem quando é que eu estou com os seus clientes e quando começamos a construir acordo sabem, porque lhes transmitimos com a anuência dos seus clientes quais são os pontos que estão a ser trabalhados, e há um momento do processo em que os advogados regressam com os seus clientes. Estamos a falar aqui já em trabalhar sobre questões mais pragmáticas, sobre questões onde vão estar em causa direitos e sobre a construção de um acordo.
E o que é que eu lhe posso dizer? É assim, quando trabalho desta forma, eu sinto-me muito confortável, porque como tenho esta costela de advogada, por vezes também ela se sobrepõe um pouco à minha costela de mediadora, ou seja, eu não deixo de pensar nas questões em termos jurídicos. Mas como mediadora, para mim isso é uma limitação. Ora, quando eu tenho advogados que podem acompanhar o processo desta forma, eu sinto-me muito mais confortável a trabalhar algumas questões, porque sei que os meus clientes, nos momentos determinantes, vão estar aconselhados. Para mim é No um fundo, descanso. o papel do advogado facilita, e é esse o objetivo, porque o objetivo é que, como nós estamos sempre a referir, nós pretendemos que o cidadão saiba os direitos que tem e perceba em consciência plena os direitos que tem e consiga exercê-los da melhor forma, o que só beneficia quem está, por exemplo, na mediação, como é o caso da Isabel. E acho que é isto que tem que ser passado, é que nós não temos que estar em lados diferentes da barricada, antes pelo contrário. O objetivo final é a composição mais justa dos interesses. E essa Uhum. composição mais justa será tanto mais conseguida quanto todos estiverem na mesma página e todos Sim. estiverem a pensar o mesmo. É o que eu acho, pelo menos. Agora, nós temos um pequeno, ou digamos que em termos sociais e culturais ainda temos algumas limitações. Ou seja, nós continuamos a ter clientes, cidadãos que vão à procura do advogado mesmo para a família, mas alguém que seja, desculpa a expressão, truculento, que vá à luta, que seja Sim, um guerreiro e que o ajude na sua vingança contra o outro lado. sim, Nós sim, continuamos, ou seja, e quando não têm um advogado com estas características, ficam terrivelmente frustrados. Portanto, concordo. eu percebo que hoje em dia, mesmo na família, muitos colegas advogados se sintam, às vezes, entre a espada e a parede, com clientes que esperam deles, não esta questão do encontrar interesses comuns, do conseguir estabelecer um acordo que seja satisfatório para o seu cliente e em que às vezes ele perca menos do que aquilo que pensa que vai perder, Exato, porque exato, na sua procura exato. dos ganhos às vezes já começa a perder. Não, e Uh, muitas vezes o que eu noto, e nota-se muito, é que os clientes, alguns clientes pelo menos, valoram muito quem grita, mesmo que o resultado seja pior do que o que está ao lado, se calhar, que está a falar sim, calmamente. E sim. isso é um problema mesmo, é verdade. É uma questão de percepção, não é? É, Obviamente, eu gosto muito de um professor americano com quem tive aulas que dizia assim: olha, não vais para o direito da família, ou seja, alguém que tenha que fazer uma regulação de umas responsabilidades parentais, não vai, se uma pessoa para demolir, não, para construir uma casa, não vai procurar um engenheiro que seja perito em demolições, obviamente alguém que vai tratar do futuro dos seus filhos não vai procurar um claro. advogado que seja um Eu, bulldozer. E eu digo assim, ok, concordo, mas na realidade às vezes os clientes procuram outra coisa. eu diria, no fundo, o que nós temos que cultivar ou ajudar a tentar enraizar na sociedade é que o direito está em todo lado e que o nosso dia-a-dia, nesta dinâmica cada vez mais conflituosa de toda a vertigem em que vivemos, temos que ter cuidado, principalmente no direito que regula a vida dos nossos filhos, das nossas famílias, e acho que temos que mudar, temos que ajudar a sociedade a olhar para as crianças de outra forma, Sim. porque eu acho que é isso que falta, porque muitas das vezes as crianças parecem que ainda continuam a ser olhadas como uma espécie quase de parente pobre. Se a justiça é um parente pobre, dentro da justiça as crianças ainda são um parente mais pobre. É o que me parece. Sim, E é como se fossem algo acessório que está nas mãos dos adultos. E é este sim. paradigma que tem que mudar, acho eu, se concorda. Sem capacidade de autonomia, sem capacidade de liberdade, sem capacidade de decisão. Ou seja, que tenham que Exato. continuamente ser tuteladas. Ora, há momentos em que elas têm que ser escutadas, têm direito a participar, têm direito a ser ouvidas. É, Mas ouvir crianças ou levá-las a participar, por exemplo, num processo de diálogo, é exigente. É é. exigente em termos de linguagem, é exigente em termos de atenção, e é exigente para nós para não cairmos em lugares comuns do que são as nossas convicções sobre como um jovem ou uma criança se expressa, e levar-nos muitas vezes a interpretações que são muito abusivas daquilo que a criança quer dizer.
Eu diria Portanto, eu diria que que todos sim. precisamos de preparação para estarmos com crianças e para É, trabalharmos em família. eu diria que, ao fim e ao cabo, o que nós notamos é que há uma ausência de uma visão sistemática e integrada para esta coisa do direito das crianças, da parte dos menores. Quando se fazem políticas públicas, é um pouco aquela lógica de virado para o eleitor. Como as crianças não votam, são permanentemente esquecidas. E é o que se nota. E isto é tão triste quanto as crianças acabam por determinar a nossa vida atual e futura, obviamente, porque são parte importante da vida dos pais e da própria sociedade. Porque a forma como as próprias entidades públicas acabam por não ter uma política integrada, coerente, acaba por fazer um sistema de justiça que acaba por ser feito essencialmente para adultos. Os pais e as famílias estão claramente desacompanhados na lógica de não terem apoio na tal conciliação trabalho-família, as crianças veem muita violência em todo lado, temos as migrações, temos as novas tecnologias agressivíssimas em relação às crianças que são deixadas livres a olhar para aquilo, a forma como os pais não estão preparados, parece-me. O sistema, neste momento, não está preparado para estes novos desafios, os pais muito menos, e estão completamente perdidos na gestão destas redes e tudo o que levanta em termos de problemáticas, porque os discursos de ódio que as crianças veem, o racismo, o mundo digital alimenta estas coisas. E no meio disto tudo, eu ainda continuo a acreditar que, para além de haver uma necessidade de sensibilizar a sociedade, há uma necessidade de trazer o advogado aqui para o meio para tentar mediar todas estas situações. Sim. E trazer o advogado para o meio, eu diria, com uma visão, e na área da família essencial, com uma visão mais colaborativa, mas que não pode deixar naturalmente de ter uma visão de proteção também de alguns interesses dos seus clientes. Mas quando estamos em família, quando falamos dos efeitos das decisões na família, e eu gosto sempre de pensar muito mais nos efeitos e nas consequências das decisões. Nós não vivemos com as causas dos problemas, vivemos com as consequências dos seus efeitos. Seria importante começar a pensar que é uma área de direito em que os efeitos são coletivos. Quando uma relação termina, não afeta, por exemplo, uma relação conjugal, não afeta unicamente aquele casal, afeta os seus filhos, mas também não os afeta enquanto família nuclear, afeta-os nas suas relações familiares e tem, eu diria, consequências em onda nos seus sistemas de vida, no seu sistema laboral, nas suas relações, os amigos que se separam, as famílias que se separam, e isto. E quando olhamos para uma área do direito como a família, como interesses individuais, falhamos no que é dar respostas a estes efeitos que se verificam depois no coletivo da família e que têm impacto ao nível da comunidade. Repare, por exemplo, já agora como falamos nas escolas, a questão da relação entre o que é a família e a escola, por exemplo, nas questões de pais separados ou divorciados. Que às vezes há um absoluto desajustamento e às vezes o afastamento de um porque não é o encarregado de educação, como se não sendo encarregado de educação deixasse de ter direitos, de ter o direito de participar e de partilhar e de se envolver muito mais na vida do seu filho no contexto escolar. E parece que há realmente aquilo que dizia, ou seja, não temos uma intervenção sistémica e não temos uma visão sistémica, ela é partilhada, o que nos leva depois às vezes a ter, por exemplo, famílias multi-intervencionadas. Conhece isto muito bem também como advogado, ou seja, são casos que estão em tribunal de família durante anos, passam por um CAFAP, passam por terapia familiar, por mediação familiar, por acompanhamento psicológico e parece que nunca mais saem desta redoma de intervenções, repercutindo-se no tempo, com consequências que depois nós não medimos. É que, diga. Não, e daqui, só para complementar que sim, e daqui que quer como mediadores, quer como advogados, precisamos de perceber como é que o sistema funciona, precisamos de falar uma linguagem que seja uma linguagem ao mesmo nível de significado,
porque nós agora temos vários níveis de linguagem na família. A linguagem da área da psicologia, a linguagem da área da intervenção social, a linguagem da área do direito, e de vez em quando interpretamos uns aos outros de forma errada, em domínios de significado completamente diferentes. E quer os advogados têm de aprender essa linguagem, os mediadores, quer os psicólogos e os assistentes sociais têm de aprender a linguagem do direito. Temos de estar ao mesmo nível na intervenção do que é a compreensão dessa linguagem na família. Porque às vezes parece que temos conversas de surdos. Sim, eu diria que perante tantos desafios, como referiu e que já falámos aqui, como as redes sociais, o direito à imagem, o cyberbullying, a privacidade, os abusos sexuais online, até a questão de termos muitas crianças refugiadas, migrantes, como é que se integram, como é que se protegem, até a questão do rapto, da deslocação e a retenção ilícita de crianças quando não se concorda com uma decisão judicial. É que há tantos novos desafios que eu acho que é fundamental, diria eu, priorizar o papel da criança no sistema. Sim, sem dúvida. E priorizá-lo a partir desta integração na participação. Eu gosto muito mais de falar de participação da criança nos processos do que da sua audição. Em mediação eu falo sempre em participação. Porque é uma verdadeira participação. Mas para os levarmos a participar, temos que ter, o adulto tem que estar preparado para conversar com a criança e para a escutar e para fazer aquilo que às vezes é muito essencial. Eu tenho tido algumas questões nos últimos tempos relativamente recentemente tive entre filho adolescente e pais. Naturalmente fazer o equilíbrio, por exemplo, o equilíbrio de poder entre este jovem adolescente e os seus pais, do poder na tomada de decisão e a responsabilidade da tomada de decisão. É preciso estar-se preparado para isso, é preciso não cair nos lugares comuns de sermos paternalistas ou maternalista, no meu caso, relativamente ao jovem, não fazermos equipa com os pais contra ele, ou não fazermos equipa com ele contra os pais, ou seja, termos aqui uma ideia de gerar equilíbrios para que o diálogo surja. Da mesma forma nas escolas, em que, em vez de introduzirmos formas de diálogo alguém tem que se sentar com os jovens e lhes explicar tudo aquilo a que eles estão sujeitos atualmente, que não é uma questão de proibição, é uma questão de aprender a ter um pensamento crítico sobre a informação a que se está sujeito. E isto exige diálogo, não é uma questão de retórica, sim, não é? Exige diálogo. Mas sabe que... E eu sei que não tem a ver com o nosso tema, mas, por exemplo, o que falou, a necessidade de uma literacia é fundamental para toda a gente, porque a forma como as pessoas acriticamente recebem notícias nas redes sociais e acham que são verdade, só significa que as pessoas não estão preparadas para criticar, para pesquisar, para ter literacia jurídica. Não têm a literacia jurídica. E vão à procura de aconselhamento jurídico. Sim, não tem literacia jurídica nem digital, para poder ler as coisas e criticar e ver se é verdade ou mentira. Exatamente. E isso é um problema. Eu queria colocar na sequência disso, como é que o advogado, perante tantos desafios que se colocam, quer à nova realidade do próprio advogado, quer à nova realidade social, o que é que acha que o advogado naturalmente tem que cumprir o seu estatuto, tem os deveres impostos pelo estatuto, mas também tem o dever de ser um servidor do direito, da justiça, auxiliar no acesso ao direito, explicar os direitos das pessoas, e tem que ser, naturalmente, à sua medida também um mediador, mas um conciliador, um conselheiro, um confidente. Como é que isto se compagina com esta nova realidade? Porque o direito da família, quanto a mim, é por natureza aquele direito em que vale mais um bom acordo do que um mau acordo do que uma boa demanda, porque aqui claramente... Sim, mas não precisamos de maus acordos. O problema é que na família não precisamos de maus acordos. Claro que não. Não, mas também não precisamos
precisamos de boas demandas. Também não. Eu creio que o que pode assustar na família, que eu lhe devo dizer que me assustava a mim, eu quando trabalhava como advogada e enquanto fiz, eu fugia do direito da família, portanto deve ser interessante eu como mediadora ter vindo parar a mediação familiar. Mas eu dizia, não quero nada com família, porque realmente é assim, trabalhar na área da família é complexo e nós, por exemplo, estamos aqui a dedicar o tempo às crianças, mas depois temos a questão do maior acompanhado, as questões do apoio aos nossos maiores, aqueles que já cuidaram de nós, como é que nós os apoiamos, que é uma área de conflito quase ignorada. E que necessita, e que cada vez mais necessita de um grande apoio, porque cada vez mais ouvimos falar de pessoas maiores que são maltratadas pelos seus cuidadores. E, portanto, é uma área que tem um problema essencial, para mim também. É muito complexo, tem uma grande complexidade emocional, a que naturalmente, quando nos tornamos mais conciliadores, mais próximos das pessoas, acabamos por vezes por sofrer um bocadinho de fadiga de compaixão, ou seja, porque exige muito mais de nós a nível emocional, e em que facilmente estamos muito sujeitos a situações de possibilidade de burnout. Ainda há pouco tempo eu li um artigo de um professor americano sobre o burnout na área da família, ao nível dos advogados de família nos Estados Unidos. E quando nos apercebemos disto, esta preparação tem de ser uma preparação pessoal e não meramente técnica, para conseguirmos ter a necessária proximidade dos nossos clientes para os ajudar nos seus problemas, mas o necessário afastamento do problema para não passarmos nós também a fazer parte dele. E às vezes essa é uma das coisas que acontece, ou seja, quando estou tão próximo e estou tão cooperativo com o meu cliente, às vezes esqueço que o problema é dele e que não é uma equipa de futebol, eu não estou a vestir a sua camisola. Estou aqui, e quando o faço, perco a perspectiva sobre aquilo que eu posso fazer no apoio para o ajudar a resolver o seu problema. Eu diria que esse tema é muito importante e que de facto há duas coisas que eu acho que as pessoas têm que perceber e que disse, que é, por um lado, a necessidade do advogado perceber que não é parte, e às vezes é difícil, porque as pessoas envolvem-se nos problemas, a empatia é tão grande que o advogado entra no papel da parte e Ou o sente como se sentimento de fosse a parte. injustiça, ou o sentimento de Exato. injustiça, que o nosso cliente está a sofrer uma grande injustiça e que está a ser alvo de uma grande agressividade, e eu conheço muitos advogados e bons meus amigos que abraçam a causa de corpo e alma e sofrem com isso. E é fundamental a empatia, mas também tem que ser uma empatia que nos permita defendermos, obviamente. Sim. Isso é verdade, esse equilíbrio às vezes eu reconheço, eu também não o consigo, às vezes é muito difícil e não se consegue. Mas há outra coisa que eu também queria, até porque esta nossa primeira parte está quase a terminar, mas eu queria só perguntar-lhe se concorda naturalmente com esta questão, que acho que muitas das vezes o que se nota, e até essa questão que referiu há pouco do advogado compreender o seu papel e compreender que se calhar no direito da família não estamos perante uma demanda propriamente dita, é muito importante essa capacitação da parte dos advogados também, que é perceberem que uma coisa é litigar em penal, outra coisa é litigar em civil, outra coisa é litigar em laboral e outra coisa é litigar em família. E isso é muito importante porque a perspectiva que se tem nesses vários ramos do direito tem que ser necessariamente diferente, não acha? Acho. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho importante, porque por mim ainda passam muitas peças processuais e atuais. Quando estamos em família e estamos a fazer, por exemplo, uma negociação de alimentos ou ao nível das despesas, eu não posso ter num prato da balança a estar a fazer uma negociação de uma pensão de alimentos em contrapartida de uma acusação de um pai ou uma mãe serem abusivos. Isto não é uma negociação possível, nem ética. Sem dúvida, sem dúvida. E é isto, ou seja, temos que compreender que temos um espaço de negociação
mas que esse espaço de negociação é eticamente diferente. Claro, sem dúvida. Até para nós mediadores também é Claro, diferente. claro. E pronto, chegamos aqui ao final da primeira parte do nosso podcast com a doutora Isabel Oliveira e voltaremos no próximo episódio com a segunda e última parte do nosso podcast com a doutora Isabel Oliveira sobre, no fundo, o futuro do advogado no âmbito do direito à família e das crianças.